Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem? Alguns de vocês eu já conheci pessoalmente, outros muitos ainda não. Meu nome é Felipe, sou um dos 15 Filipes que nós temos daqui para fora. Alguns de vocês já conheceram alguns dos outros. A gente costuma até brincar que para trabalhar daqui para fora, se chamar Felipe já é um ótimo começo. Já pula umas 4, 5 etapas do processo seletivo e chegar na entrevista final e falar direitinho, está contratado. De algum de vocês que estiver procurando um estágio nos próximos meses e chamar Felipe, só a gente combinar o dia e o horário que começa, né? Hoje está bem mais cheio que semana passada. Semana passada essa parte estava cheia, ele está mais vazio, não tinha essa quantidade de câmera. Então, se eu der alguma gaguejada, esquecer algum assunto, vocês, por favor, me perdoem, porque não estou acostumado a falar para tanta gente e ao vivo no YouTube. Uns anos atrás, falar ao vivo na Globo ia ser a coisa mais legal do mundo. Hoje em dia, falar no YouTube é muito mais de vanguarda do que falar na Globo. Então, esse evento que a gente faz nessa época do ano é bem importante para essa fase que praticamente todos vocês estão, de seleção de universidades. Quando a gente faz esse evento, fico muito feliz quando eu vejo tanta gente escolhendo estar aqui num sábado de manhã, ensolarado inclusive. Eles podiam estar fazendo N coisas diferentes do que estar aqui, trancado numa sala durante 1h30, 2 horas para falar de universidades, mas por outro lado, isso mostra o quão comprometidos vocês estão com esse projeto. É um projeto de vida, não é só um projeto de escolher a universidade e fazer applications. Então dá uma satisfação para mim muito grande de compartilhar uma manhã com vocês, principalmente num assunto que é de tamanha importância. O plano eu devo demorar uns 45 minutos ou 50 para explicar todos os slides. Vai depender um pouco da minha empolgação e da quantidade de histórias no meio do caminho que eu vou lembrando, e aí posso me estender um pouquinho mais, mas a ideia é que no máximo 1 hora eu explico tudo, e aí depois a gente tenha mais meia hora para vocês fazerem perguntas. Eu peço que as perguntas que vocês tiverem, vocês guardem para depois, porque pode ser que a dúvida que vocês tiverem eu acabe falando disso momentos depois, e aí nas últimas meia hora, 35, 40 minutos, eu fico aqui para atender todas as dúvidas que vocês tiverem, se necessário, até um pouquinho mais. Semana passada a gente acabou ficando até quase meio-dia, mas aí quando der 11h30, se alguém precisar ir, por favor, fique à vontade, não tem nenhum problema. Ok? Bom, começando, antes de falar de universidade, tem 2 pontos que eu vou pontuar. Pontos que inicialmente pontua, já comecei a ser afetado pelo pequeno nervosismo. Então, vou cometer alguns pleonasmos e outros erros de português, por favor, vocês me perdoem. Mas tem 2 assuntos que a gente sempre gosta de relembrar. Vocês já falaram sobre isso, mas é importante ficar muito claro, até porque agora no segundo semestre, novas pessoas do nosso time entram na dinâmica do dia a dia e a gente quer ter certeza que todo mundo entende como isso vai funcionar. Aqui na Daqui Pra Fora a gente acredita, e foi aprendendo ao longo dos anos, que trabalhar num modelo de equipes multidisciplinares traz melhores resultados do que ter um especialista, ou melhor, um generalista que vai falar de todos os assuntos, mas não conseguimos ser um super especialista em algum deles. Então, ao longo desse trabalho conosco, vocês sempre vão ter muito contato com o estrategista, que é quem iniciou o trabalho com vocês e fala muito do planejamento, das estratégias a serem adotadas, de decisões que tem que tomar, do planejamento de quando fazer provas, de como se preparar. Vai falar muito sobre a escolha das universidades e as estratégias relacionadas com a escolha das universidades. E aí, paralelamente a esse trabalho do estrategista, vocês vão começar a trabalhar também com um orientador de redações. Talvez muitos de vocês já estão falando com alguns deles na primeira fase de trabalho de desenvolvimento de redações para aprender o modelo de como isso tudo funciona. E a partir de julho e agosto entra no
time a orientadora de applications, que é uma profissional que entende muito do processo de applications, de pré-requisitos, de tudo que vai ser exigido pelas universidades e que vai acompanhar vocês e vai ter um contato muito próximo ao longo do segundo semestre. Ali está orientadora de applications, porque são sempre mulheres. Isso porque para essa posição a profissional tem que ser paciente, cuidadosa, detalhista, organizada e metódica. Não existe homem que consegue fazer tudo isso. Então são todas mulheres. E aí vocês, ao longo dos próximos 2 ou 3 meses, vão conhecê-las e aí vocês vão ter contato com 3 pessoas ao mesmo tempo, mas com as áreas de atuação de cada um deles muito distintas, e ao longo do trabalho vocês já vão entendendo bem com quem vocês falam sobre cada um dos assuntos. Tem uma área de testes que já dá suporte para vocês, inscrições, em dúvidas relacionadas à inscrição de testes, mudar data de inscrição, outras coisas assim. E para aqueles de vocês que vão fazer cursos relacionados às artes, como cinema, moda, arquitetura, tem uma orientadora de portfólios que vai fazer um trabalho muito específico de desenvolvimento do portfólio, depois curadoria de que materiais vão ser usados e etc. Tem alguém aqui que vai fazer cursos relacionados com arte ou já está trabalhando em portfólio? Ótimo. Essa é uma área que exemplifica muito bem esse ponto que eu falei dos especialistas. Seria muito improvável que um especialista de universidades e de planejamento, ou alguém que é muito bom de trabalhar em redações com vocês, ou alguém que é muito bom de trabalhar em applications e muito experiente nisso, soubesse também sobre desenvolvimento de portfólio, seja para cinema, ou moda, ou arquitetura, ou música, ou teatro, que são coisas completamente diferentes. Por isso que a gente tem a Catarina e a Paola que dão suporte nessa área. E o próximo ponto para a gente relembrar antes de começar a falar de universidades, tem umas cadeiras aqui e uma aqui também na frente, se eu vocês queria quiserem. passar despercebido, mas eu estava procurando minha filha. Bom dia, desculpa. A sua tentativa já foi frustrada, eu te vi ali e falei para todo mundo que você estava ali. E aí, relembrar quais são as próximas etapas que nós temos vindo pela frente, vai ficar muito claro para todo mundo o que acontece, quando acontece, para vocês definirem bem as estratégias que vocês têm. A gente está agora no final da fase 1 do trabalho, que vai até julho, mais ou menos, onde planeja isso que tem que ser feito, está todo mundo se preparando para os testes e realizando os testes, o SAT, ACT, TOEFL. Isso ficou muito intenso até maio e junho, quando foram as últimas datas de ambos os testes. A gente falou muito disso ao longo do primeiro semestre, que faz muita diferença quando vocês vão para a fase 2, eu vou explicar daqui a pouco, não tendo um peso tão grande em relação às provas para carregar. Então já é bom dar uma bela adiantada, se possível matar uns testes no primeiro semestre. A gente começa a falar de seleção de universidades mais para abril, maio, junho, uma vez que a escola já está no final do semestre e a realização dos testes já está bem encaminhada. Vem um período de férias agora, que é muito bom para passar muito tempo pesquisando as universidades, porque não vai ter conflito com outras demandas da escola. E essa primeira etapa do trabalho de redações, que é o Writing Program, que alguns de vocês já estão fazendo as primeiras etapas. E esse Writing Program tem uma relevância grande, porque quando vocês começam a trabalhar nas redações específicas das universidades no segundo semestre, vocês já entendem como são os textos, qual que é o formato deles, o que espera-se de um texto de universidade, e as primeiras versões que vocês vão fazer não vão ser com um conhecimento de quem está na estaca zero. Vocês já sabem como aquilo funciona e aí o trabalho vai evoluir muito. Então, para esses próximos 2 meses, ou 1 mês, para quem está numa escola de calendário brasileiro, que vocês têm férias, muito importante colocar tempo na seleção de universidades, nas redações principalmente, porque em agosto as aulas voltam e aí boa parte da semana de vocês está comprometida com a escola, e aí as outras atribuições que vocês terão não vão ter que conflitar com coisas que já poderiam ter sido feitas. E aí, para quem tem que desenvolver portfólio, vocês já devem saber que não se faz um bom portfólio de um dia para o outro,
é um trabalho que demanda meses, se não anos, e aí deixar isso para o segundo semestre não vai ser interessante. Então, o segundo semestre, para quem trabalha com portfólio, é de lapidar os materiais e já basicamente prepará-los para o formato que eles vão ter que ser enviados para as universidades. E aí, quando a gente começa na fase 2, em julho, agosto, aí a ideia é que a lista de universidades já tenha sido definida. Nós vamos falar muito sobre lista de universidades hoje. Uma vez definidas as universidades, começa a fase de trabalhar nas applications, de preencher todos os formulários, pesquisar os pré-requisitos de cada instituição, e aí uma parte muito cheia de detalhes e de procedimentos que têm que ser seguidos a partir das exigências de cada universidade. A gente começa a trabalhar nas redações específicas de cada uma das universidades que vocês escolheram, e aí essa fase de redações é específica para os textos daquelas universidades. Por isso que o Writing Program é tão importante nessa primeira fase do ano, porque vocês já vão ter uma boa base de como os textos são e devem ser feitos, para então depois já começar esse trabalho específico. Ver com seus professores, coordenadores, cartas de recomendação. Alguns vocês já podem começar a adiantar isso com eles agora no final do primeiro semestre, ou nesse final de junho, antes deles entrarem de férias, mas a partir de agosto já tem que acelerar isso, porque algumas universidades applications já são entregues a partir de novembro, e aí é bom permitir que seus professores tenham algum tempo para fazer uma boa carta, porque pedir uma carta para um professor e falar que daqui a 2 dias ela tem que ser enviada para a universidade também não vai dar certo. E ao longo do final do semestre, novembro, dezembro, janeiro, talvez fevereiro, o envio das applications, dependendo de quais são os prazos das universidades que vocês escolheram. Aí, fases 3, 4, 5, eu não vou entrar muito no detalhe, porque tem que focar muito mais na fase 1 e 2 agora, mas de dezembro a março, uma fase de checar se todas as applications que vocês mandaram estão completas, se não está faltando nada, se não tem alguma informação adicional que a universidade possa precisar, se não perderam algum documento seu, uma coisa que acontece com frequência. As universidades recebem 20, 30, 40 mil candidaturas de alunos de vários países do mundo, e aí não é nada, nenhuma surpresa alguma coisa subir, ou eles não entenderem como é o formato do histórico da sua escola, e aí eles pedem informações, entram em contato com o estudante, e vocês precisam checar seu e-mail todo santo dia, porque nessa fase de avaliação das applications, uma vez que você recebe uma solicitação, se demorar 15 dias para responder, aí a sua application foi para uma outra pilha daqueles que não estão interessados e está incompleta. Então, a gente vai falar muito disso com vocês ao longo do final do ano. Universidades que têm entrevistas, são bem poucas, essas entrevistas são realizadas normalmente no final de janeiro e início de fevereiro. Aí, quando vem a fase 4, as respostas normalmente saem a partir de março até abril. Normalmente, as universidades canadenses, as respostas são um pouquinho mais para frente, meados de abril, talvez início de maio, mas é uma fase de avaliar as opções de universidades que vocês têm, aquelas que vocês foram aceitos, e tomar a decisão final de escolher uma delas ou outros planos que vocês possam estar fazendo. É uma época onde visitar as universidades faz muita diferença. Então, digamos que eu fui aceito em 3 ou 4 instituições diferentes, tem 3 delas que eu gosto muito, e aí, nesse momento, visitar ajuda muito. Ao longo dos anos, a gente sempre conversa com famílias que fizeram as visitas, agora, né, em abril, maio, a gente sempre recebe feedback de gente, de famílias que voltaram das visitas que fizeram em março, e reforçam conosco o quanto fez diferença ter ido lá e visto as universidades. E aí, alguns de vocês que tiverem férias para planejar ou viagens para fazer, as 2 primeiras semanas de abril do ano que vem são um ótimo momento para fazer uma viagem de alguns dias pelos Estados Unidos ou Canadá ou Reino Unido para conhecer aquelas universidades que vocês estão avaliando. Então, uma vez decidida a universidade, isso vai acontecer em maio ou em abril ou maio, aí vem uma fase de ver onde vai morar,
um monte de documentos que são necessários para efetivar a matrícula, confirmar que vocês estão naquela instituição, tomar um monte de vacina e vários outros procedimentos são necessários na reta final. E aí, ao longo de maio, agosto, continuar vendo esses detalhes finais, já planejando a viagem, né, para o país para onde vocês estão indo. E aí, a gente sempre faz, realmente em julho ou início de agosto, uma reunião bem importante com todas as famílias que os filhos estão indo para fora, chama daqui para frente, que é para fazer uma última orientação com vários aprendizados que nós tivemos ao longo desses quase 20 anos, que vão facilitar muito a vida de vocês a partir daquele momento. Bom, antes da gente entrar na fase de universidades, que ao longo das últimas semanas eu peguei com estudantes que estão agora se preparando para ir para fora. Então eles terminaram todo esse processo recentemente, estão com as coisas muito frescas na cabeça. E aí, enquanto eu preparava esse material junto com o resto do time para apresentar para vocês, a gente entrou em contato com vários estudantes e perguntou para eles, se tivesse alguma dica para compartilhar com quem está começando isso agora, o que vocês falariam para eles? Até tem alguns de vocês tirando fotos, a gente pode depois mandar a apresentação para todos vocês, a gente tem um e-mail de todo mundo com então não precisa se preocupar. E aí, nós perguntamos isso para uns 10 estudantes de perfis diferentes, lugares diferentes, para não ter respostas muito tendenciosas. E aí o que mais apareceu foi, primeiro, crie uma tabela com os prazos importantes. Então, ao longo do segundo semestre, vocês vão ter vários prazos para cumprir. Do envio das applications, das redações a serem feitas, das provas a serem feitas. Vai ser um semestre muito intenso. E aí vocês terem uma clareza muito grande do que tem que ser feito e quando, isso ajuda muito para se planejar. Teve um aluno que disse que a mãe deu de presente para ele um quadro grande que ficava na parede do quarto e ele escrevia lá todo o cronograma do semestre. Quem tiver aniversário chegando aí, por volta de junho, julho, agosto, excelente presente para os pais darem para os filhos ou para vocês pedirem para os pais. Se tivesse feito semana passada, eu pedi para uma namorada ou namorado, um quadro gigante para colocar datas no quarto. Priorize suas atividades. Isso quer dizer, tenha muita clareza do que você quer. Se você quer ser um ótimo candidato ao final do ano para ser aceito naquelas universidades que você tanto quer, uma hora ou outra você vai ter que decidir entre fazer uma viagem de final de semana ou estudar para uma prova que está chegando ou trabalhar em redações. Então, ter uma clareza grande sobre o que é importante para você colocar tempo naquilo que é essencial, isso ajuda. Então, é escrever, bom, as minhas prioridades para o semestre são essas. Melhorar minha nota do SAT, ou trabalhar em redações, ou fazer meu portfólio. E todo dia, quando você acordar, você vai ver escrito lá na sua frente que as suas prioridades são aquelas. E talvez não ir passar o início, o sábado de manhã ensolarado no clube tomando sol quando tem alguma coisa que vai impactar a sua vida muito mais do que o bronzeado daquele dia. Tem objetivos semanais. Porque quando você vai ter lá um monte de prazos, priorizar atividades, mas fazer isso ao longo de muitos meses pode ficar meio vago e difícil de organizar. E aí, a gente teve 2 alunos que falaram, anote objetivos da semana, porque todos nós aqui somos humanos, humanos tendem a procrastinar, a superestimar a sua capacidade de priorização e de organização, e aí se a gente tiver um monte de coisa para fazer ao longo de um monte de tempo, a gente não vai fazer quase nada. Então uma boa ideia é, essa semana eu tenho que fazer 2 coisas, e aí na segunda-feira, ou no domingo, você escreve lá no seu quadro, essa semana eu tenho que fazer uma versão da minha redação, e eu tenho que fazer 2 simulados. E aí tem só 2 coisas para fazer naquela semana, versus um caminhão de prazos que você tem que seguir. Isso é muito útil e ajuda no dia a dia. Comece a fazer as redações cedo. Para ter boas redações, é necessário fazer muitas versões. Vocês não têm tanto o hábito de fazer muitas versões de redações, porque normalmente as redações que vocês fazem são a da prova. Vocês estão treinando para o Enem, no Enem você não consegue fazer 4 versões da redação.
E aí vocês não estão habituados a fazer um texto ao longo de 2, 3, 4 semanas. Então, se vocês deixam para começar a fazer suas redações já em outubro ou novembro, muito perto do prazo, eu costumo dizer que a melhor versão que você tem é aquela de alguns dias antes do prazo, que é basicamente o tempo que você tem disponível. Se você tivesse uma semana a mais ou 2, pode surgir uma ideia nova, pode fazer uma última revisão para ela ficar um pouco melhor. Então, começar a fazer esses textos mais cedo ajuda muito. Se tem uma dessas recomendações que faz muita diferença é não deixe para fazer redações à última hora, porque vão ser várias, elas vão demandar uma certa criatividade, ou muita criatividade. Pode ser que você sente para escrever e não tem nenhuma ideia, e aí trava, e aí por estar um pouco com pressa e pressionado, aí você vai ter menos ideias ainda, e aí vira um grande problema. E por fim, eu ouvi isso várias vezes dos alunos, ouça as orientações que você recebe. Teve um exemplo particular de um aluno que falou: Felipe, ainda bem que você me recomendou aquela universidade, porque eu não estava nada interessado, e hoje esse aluno está indo para... Ele escolheu essa universidade que a gente tinha conversado, porque ele achava que não tinha nada a ver, mas eu falei, tinha o Felipe também, né? Cara, aplica, uma faculdade a mais, você não tem muita certeza agora se tem a ver ou não, beleza, daqui a algum tempo você pode achar que tem, como você pode continuar acreditando que não tem nada a ver. Mas no final, ao longo dos meses, ele foi vendo que essa universidade tinha uma relação muito grande com os interesses dele, que foram mudando um pouco. Porque o ponto que sempre deve ser levado em consideração é que nós estamos em junho e vocês vão decidir a sua universidade favorita em abril do ano que vem, quase um ano para frente. Então, o curso de interesse pode mudar, os seus interesses em relação à tipo de cidade, ou a variedade de cursos que vocês buscam, muita coisa pode mudar. Então, vocês estão decidindo agora para qual faculdade vocês vão. Vocês estão decidindo agora para quais vocês vão se candidatar. E eu vou falar diversas vezes ao longo da manhã sobre ouvir as orientações de quem entende muito mais do que você sobre o assunto. E certas coisas na vida, as mais simples, normalmente são as mais complexas. É muito, muito simples e óbvio falar, siga as orientações de quem entende. Mas no dia a dia, nós não fazemos isso tanto. E aí eu vou me repetir muito em alguns desses pontos, mas que ao longo dos 18, 19 anos que eu estou fazendo isso, eu vejo acontecer todo ano. Então, eu vou continuar repetindo isso ano após ano, porque isso vai impactar muito o tipo de resultado que vocês vão ver. E aí, a gente, antes de entrar na fase de seleção de universidades, vai relembrar como o processo seletivo acontece, porque tem uma relação muito grande com como seleciona-se as universidades. Esse processo holístico das universidades americanas, canadense, inglesa, vai primeiro sempre avaliar as notas da escola. Notas dos 3 ou 4 últimos anos, aí do SAT ou ACT, dependendo da universidade pode ser mais peso nas notas da escola do que nos testes, dependendo do país, como o Canadá ou Inglaterra, talvez o SAT ou ACT não sejam necessários. E também o TOEFL ou IELTS como forma de testar a proficiência de inglês do aluno. Ali tem, não sei se a gente colocou, não. Pode ser que em algumas universidades de artes muito específicas eles estejam muito mais interessados em ver o seu talento como artista do que como você desempenhou nas suas aulas de química, física e história. Mas são casos bem específicos onde é mais importante ser um bom artista do que um ótimo aluno. Mas a gente vai ter que ver especificamente naquelas universidades que você estiver escolhendo. Então, a primeira parte do funil sempre é notas. É claro que algumas universidades vão precisar de alunos nota 9, 10, outros 7, 8 e assim por diante. Mas notas são a primeira coisa que eles olham. Se vocês, às vezes, assistindo uma apresentação de uma universidade, que na frente do monte de gente eles têm que ser muito politicamente corretos, vão falar, nosso processo é holístico. Se as suas notas não estão tão boas, nós vamos olhar a sua application como um todo. Papo furado. Numa universidade que é altamente seletiva, que só vai admitir alunos nota 9 ou 10, se você tem nota 6,5, não vai perder o tempo lendo suas redações ou cartas de recomendação. Então vai ter um funil mesmo, onde os alunos vão passando a partir dessas partes, e aí quem ficou para trás,
Se aquele oficial de admissões tem 800 mil applications para ler ao longo de 3 meses, o que vai ficar lendo as redações do Felipe, aluno nota 6, quando eu tenho uma pilha de gente que é nota 9? Vamos ser sensatos, né? Então não vai acontecer. Uma vez que essa primeira avaliação acadêmica é feita, aí sim eles vão querer conhecer quem é essa pessoa. Isso é uma parte muito importante do processo seletivo holístico. Eles vão ver isso através das cartas de recomendação, onde eles vão ter uma perspectiva daquele candidato através do olhar de outras pessoas, que são o coordenador da escola e 1 ou 2 professores, dependendo da universidade. Vão também ver as atividades extracurriculares que esses alunos realizam, que eles fazem, né, com seu tempo livre, esporte, nível competitivo, ou artes, ou trabalho voluntário, ou a simulação da ONU, ou projeto de pesquisa, ou abre uma empresa, enfim. Realmente não interessa o que o aluno está fazendo, mas sim o nível de engajamento, aprofundamento, principalmente os aprendizados que estão surgindo com essas atividades. E aí depois vão ler as redações, onde essa universidade vai ter a perspectiva de quem é o candidato a partir do próprio candidato. E são redações muito pessoais, com temas como: qual a coisa mais importante para você? Fale de uma situação na sua vida onde você fracassou, o que você aprendeu com isso. Se você sabe o que você quer estudar, por que você quer estudar isso? Se você não sabe, quais são os seus interesses e por que você se interessa por essas áreas. São temas que vocês normalmente não estão habituados a pensar, muito menos escrever. Um dia, um dos nossos orientadores de redações disse que, numa conversa com um aluno, fez certas perguntas para o aluno, que o aluno falou assim: nossa, perguntas difíceis, nunca alguém me perguntou isso. E aí, finalmente, algumas universidades entrevistas e outras portfólios, dependendo do perfil da universidade. O que é muito importante da gente mencionar em relação a tudo isso é que, dependendo do nível de universidades que vocês estão vendo, certas coisas podem ser mais importantes do que outras. Por exemplo, as atividades extracurriculares, quanto mais seletiva a universidade for, ou seja, quanto mais gente de notas muito altas estiver se candidatando, mais importante as atividades e as redações vão ser, porque elas vão ser um diferencial. Mas a minha média é 6,5, 7 ou 7,5, é muito mais importante eu melhorar minhas notas do que eu trabalhar em extracurriculares. Então vocês, ao longo, né, da definição de prioridades como os estrategistas, talvez vão ouvir uma orientação que é diferente da de alguém que está lá na sua escola, que pode ser um aluno de perfil diferente ou que não entende nada do assunto, que é bastante comum. E aí vocês, na dúvida, têm que perguntar: mas Felipe, ou Rafael, ou Gabi, por que o mais importante para mim são as notas e não as redações, como eu ouvi falar outro dia? E aí eles vão explicar. As nossas estratégias são sempre definidas a partir do que vai tornar aquele candidato mais forte para conseguir as melhores universidades que ele ou ela quer, e não a partir do que um monte de gente está fazendo. O trabalho é muito customizado a partir das preferências, necessidades e do perfil de cada estudante. Então isso vai mudar muito de um para outro. E agora, já entrando, né, na parte da seleção de universidades, que é o assunto principal do dia, eu vou falar quais são os critérios que nós utilizamos para selecionar essas universidades com vocês, e o primeiro deles, óbvio, é sempre notas. Temos que nos assegurar de que as universidades que estão sendo recomendadas estão de acordo com o tipo de notas que cada aluno tem. Simples assim. Se eu sou um aluno nota 6,5, 7, não serão recomendadas para mim universidades onde a média dos alunos aceitos é 8,5, 9, 10. A gente tem que ser realista, tanto do ponto de vista de chance de ser aceito, assim como do ponto de vista financeiro, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a nossa equipe vai olhar, analisar as notas dos estudantes e aí vai ver que tipo de universidades são realistas do ponto de vista de admissão. No caso de alunos de cursos de artes, como eu disse antes, algumas universidades podem dar mais peso ao portfólio. E aí, nesse caso, a gente vai ver qual é o nível de portfólio que tem que ter para ser aceito. Tem universidades, por exemplo, que para o curso de cinema, o candidato tem que ser basicamente um diretor de cinema e um cineasta. Ele não pode ser alguém que vai para lá para
ter as suas primeiras experiências produzindo filmes ou vídeos. Se vai estudar arquitetura, você tem que ter um portfólio onde você é praticamente quase um arquiteto. E aí, alguém que está lá fazendo seus primeiros desenhos não vai conseguir chegar no nível de portfólio que aquela universidade exige. Então, a gente é muito realista em relação a isso. Ser realistas não quer dizer que não dá para ser ambicioso, mas tem certas ambições que podem ser irrealistas. Se eu sou um aluno nota 6, 6,5, eu não vou conseguir me tornar um aluno nota 9 e 10 até o final do ano, que é matematicamente impossível. E se eu fui 6,5 a vida inteira, será que logo agora vai mudar tanto assim? A gente acredita no potencial de todo mundo, mas também tem uma dose grande de realismo, porque no final das contas isso tem que funcionar. Depois que a gente faz esse primeiro filtro de notas, nós vamos fazer um filtro do investimento planejado que cada família tem. Porque, como eu disse, as universidades têm que ser definidas a partir de realismo do ponto de vista de entrar e de pagar. Não adianta eu ser aceito em um monte de universidades que depois eu descubro que são todas mais caras do que eu planejava investir e que não tem bolsa, ou se tem bolsa, a bolsa é de $2.000 e que não muda a vida de ninguém. Ou tem bolsas muito grandes. A faculdade ABC tem uma bolsa de $50.000 por ano, para todos os candidatos internacionais. E aí não é nada realista colocar todas as minhas fichas em uma universidade que tem uma bolsa grande. Então a nossa equipe trabalha com vocês nesse valor aproximado que vocês estão planejando, e eu digo aproximado porque como a decisão vai ser tomada em abril do ano que vem, se tem uma universidade que está um pouquinho fora do orçamento, vamos colocar, porque se o aluno não for aceito, bom, é um problema que a gente tem que lidar com ele. Mas se for, e aí comparando com outras opções que vocês vão ter, é uma oportunidade para comparar se vale a pena investir um pouco mais, fazer um pouquinho de sacrifício, porque aquela universidade é melhor, ou o estudante gostou mais. Então isso tudo vai sempre ser conversado com vocês. Depois, a gente vai muito a fundo na possibilidade de bolsa de estudos. Então, para poder recomendar uma universidade para alguém que o custo anual é acima do planejado, ela tem que ter bolsa. Mas aí, qual é o tamanho das bolsas que ela tem? É uma universidade que tem 500 bolsas por ano para alunos estrangeiros, mas todas elas são de $1.000? Ou é uma que tem uma bolsa grande, como eu disse, de 50 mil, mas é uma só? E aí, para ajudar isso, a gente vai usar muito uma base de dados que nós temos, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essas bolsas podem ser por mérito acadêmico, ou seja, são oferecidas a partir das notas do estudante, da escola e dos testes, basicamente isso. Podem ser bolsas artísticas, que são definidas a partir da qualidade do portfólio do candidato, e é bastante subjetivo, mas as universidades vão avaliar a partir disso. E aí tem uma outra modalidade, são bolsas por necessidade financeira. O que são essas bolsas de necessidade financeira? Que para nós aqui são algo completamente novo, nós brasileiros, mas nós aqui para fora isso a gente já conhece bem. Nas universidades mais seletivas de todas, aquelas onde os melhores alunos estão sendo aceitos, como que vai ser possível distinguir mérito acadêmico entre estudantes que são aceitos numa universidade que está entre as mais seletivas do mundo? Todo mundo tem mérito acadêmico. Se a gente pega 2 alunos que foram aceitos em Harvard, Stanford e Yale, quem é melhor academicamente? Não dá para descobrir, eles são basicamente perfeitos do ponto de vista acadêmico. Então a bolsa vai para quem precisa, porque em termos acadêmicos eles empataram. E aí essas bolsas de necessidade financeira são calculadas a partir de uma análise que a universidade faz da situação financeira da família. E aí uma investigação muito aprofundada que vai considerar o imposto de renda que a família tem que mandar, um formulário muito detalhado que pergunta se tem patrimônio, se tem dependentes, se tem plano de aposentadoria, uma devassa da sua vida financeira, para eles calcularem o que eles chamam de contribuição anual que a família pode fazer. E aí, a partir dessa contribuição anual que eles calculam que a família pode fazer, eles podem optar por tirar o resto. Então, digamos que a faculdade custa 50, eles fazem as contas que a minha família pode investir 10. Aí eles vão escolher se eles me dão os 40 que estão faltando. Mas o que é muito
relevante sobre essa análise e que muita gente não sabe é que para fazer essa conta da contribuição anual que a família pode fazer, leva-se em consideração o patrimônio também, não é só a renda anual da família. Então, com a renda anual de um monte de gente, não dá para bancar todo o custo de uma faculdade. Mas se eu tenho uma casa de praia, ou uma casa de campo, ou se eu sou um dentista e além de ter o apartamento onde eu vivo com a família, o meu escritório é próprio, o meu consultório é próprio, eu tenho bens dos quais eu posso me desfazer para pagar a faculdade. A bolsa por necessidade financeira, a melhor definição que eu tenho é de uma admission officer de uma universidade na Virgínia, ela falou uma vez, explicando, a bolsa por necessidade financeira é para quem não tem de onde tirar. Ou seja, a renda da minha família não é suficiente, a minha família tem um carro velho que não vale muito, a gente paga aluguel porque não tem imóvel próprio e não tem mais nenhum outro bem que a gente possa se desfazer para poder pagar a faculdade. Por isso é muito comum a gente ver estudantes que se candidatam a bolsas por necessidade financeira, mas não conseguem comprovar que tem essa necessidade, porque a família tem um monte de tem patrimônio. A renda anual não é o suficiente, mas o patrimônio pode ajudar a bancar. E aí o aluno acaba não sendo aceito por causa disso. Depois, quando a gente fala de bolsa de estudos, é muito realista, tem muita bolsa de estudos disponível. A notícia boa, a segunda notícia boa é que nós sabemos onde muitas delas estão. Esses dados são da nossa turma de 2019, onde praticamente metade dos alunos conseguiu algum tipo de bolsa e a média de bolsa chegou a 43% do custo total da universidade. Isso depende muito de que universidades foram selecionadas, se a gente sabia se as bolsas eram grandes ou não, mas o resumo desse slide é que tem bolsa, dá para diminuir o custo, depende de ter boas notas e de fazer uma boa escolha das universidades para ir atrás de onde tem recursos disponíveis. E aí, para poder fazer... desculpa, depois a gente vai para a análise dos dados. O terceiro filtro, curso de interesse, oportunidades que essa universidade pode oferecer. Então, se eu estou interessado em estudar ciências políticas ou relações internacionais, nós vamos olhar faculdades que são boas nisso e que têm esses cursos. Pode ter alunos que têm interesses por diversos cursos diferentes. Algumas universidades vão ter currículos mais estruturados, onde o aluno tem pouca flexibilidade para fazer diferentes matérias. Em outras universidades, tem uma flexibilidade muito grande para estudar basicamente o que você quiser. Dependendo do perfil de cada um, isso vai ser levado em consideração. Quando eu falo de oportunidades oferecidas, se tem alguém que é muito interessado em fazer pesquisa em certas universidades, as oportunidades de pesquisa para alunos de graduação são muito maiores do que para alunos de mestrado ou doutorado. Às vezes, em instituições muito grandes, as pesquisas são disponíveis só para alunos de mestrado, doutorado. E aí não tem muita oportunidade para quem está na graduação. Depois a gente vai levar em consideração tipo de universidade, localização, tipo de cidade. Muito comum a gente perguntar para alunos, que deve ser todo mundo de São Paulo, você prefere uma cidade grande ou pequena? Grande. Óbvio, você não sabe que eu morar numa cidade pequena, talvez. E aí a gente pergunta para esse mesmo aluno que falou que prefere uma cidade grande, como você aproveita a cidade de São Paulo, o que você faz nos finais de semana? E aí o estudante responde, fico muito em casa, final de semana em casa, vou para o clube talvez, a gente tem uma casa, um sítio, eu passo muito tempo lá, não costumo ir em muita festa, gosto de lugares pequenos, só com os amigos mais próximos. Essa pessoa, ela acontece de morar em São Paulo, mas estaria muito satisfeita num lugar pequeno também. Ao passo de que, há uns anos atrás, conversando com uma família sobre isso, a última Marina, a gente perguntou para ela e para o pai como ela aproveitava a cidade de São Paulo. Aí o pai respondeu, eu só vejo ela de costas, sempre saindo de casa. Ela acordava cedo, ia tomar café com os amigos em algum lugar, de lá elas iam para a inauguração de uma galeria de arte, aí de lá elas iam andar pela Paulista, ou pelos jardins, fazendo não sei o quê, aí almoçavam fora, à tarde ela voltava, só para trocar de roupa, tomar banho para sair de novo. A Marina seria feliz numa cidade pequena, universitária, onde tudo gira em torno do campus? Definitivamente não.
assim como não foi, porque ela escolheu uma faculdade baseada no ranking, que era numa cidade pequena, e foi uma péssima experiência. Depois ela mudou. Às vezes, as oportunidades oferecidas em certos tipos de cidades são muito adequadas para o curso que você escolhe. O melhor exemplo que a gente tem, um dos melhores, é alunos interessados em ciência da computação, engenharia da computação, tecnologias. A gente fala, você já pensou em University of Washington, em Seattle? Nossa, Seattle, você olha no mapa, ela lá em cima. Primeiro escalão antes do fim do mundo. A sede da Microsoft em Seattle, da Amazon, da Boeing, e aí eu posso parar, só depois dessas três. Tem um ecossistema de empresas de tecnologia em Seattle que faz com que a quantidade de oportunidades de estágio, de trabalho depois, de congressos, de pessoas para você conhecer, seja muito melhor. Se eu estiver interessado em estudar agronomia, eu vou fazer isso na cidade de São Paulo ou na Federal de São Carlos? Onde vai ter mais oportunidades para eu explorar dentro da área que eu me interesso? Agora, se eu estiver interessado em estudar administração ou finanças, é melhor eu fazer isso em São Paulo ou fazer em São Carlos ou Piracicaba? É mais ou menos isso que a gente quer dizer. A gente vai levar em consideração esse tipo de critério, até porque tem uma variedade imensamente grande de oportunidades lá fora, de universidades. Aqui, em São Paulo, um estudante que é muito forte, quer estudar engenharia, ele tem 2 ou 3 opções para escolher, sendo que 2 delas talvez sejam de graça, ou seja, está resolvido. Você não tem que pensar em clima, em localização, afinal de contas é a mesma cidade, né? E aí a gente não está habituado a olhar esses critérios que vão além da qualidade acadêmica. Então nós vamos sempre explorar isso muito com vocês, que faz diferença. E é uma daquelas coisas da vida que faz diferença, só que você não sabia o quanto seria melhor. Se eu vou para uma faculdade grande, sendo que eu sou uma pessoa de lugares pequenos, e eu vou ter uma experiência legal lá e vai ser bom, mas eu nunca saberei como teria sido no outro lugar, porque eu não fui. Então isso a gente vai sempre explorar com vocês. E aí, o último ponto, e eu vou começar a repetir aquilo que eu falei sobre orientações. Nos ouçam. Aqui na Daqui para Fora, sem nenhuma falsa modéstia, a gente tem no hemisfério sul do planeta Terra o metro quadrado que mais entende desse assunto. Disparado. Tem não sei quantos metros quadrados tem lá em cima, mas tem umas 30 pessoas, sendo que talvez 15 ou 20 fizeram faculdade fora. A Amy, o Jacob, que são americanos. Tem mais algum lá? Não, bom, aí nos orientadores de redações tem mais alguns. Eu estou nisso há 18 anos, Felipe Rosário há quase 10, Letícia 10, por aí foi. E esses todos full time, né? Fora os alunos, né, trabalham conosco em tempo, que não é tempo integral, que tem mais uns 20, a quantidade de conhecimento que tem é muito grande. A gente já trabalhou com milhares de alunos e já viu muita coisa dar certo e muita coisa dar errado também. E aí, muito do que a gente recomenda para vocês não é a partir do que eu acho ou o outro acha, muito a partir do que a gente já viu acontecer. A gente, na seleção de universidades, vai usar uma base de dados que tem milhares de resultados de alunos dos últimos anos. Não dá para saber, na universidade tal, que tipo de nota é necessário para ser aceito para conseguir uma bolsa. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A gente usa muito as referências dos nossos alunos. Ontem mesmo eu estava almoçando com um estudante que está de férias. Agora, né, ao longo de maio, junho e julho, tem muita gente de férias. E aí a gente coloca como meta para todos nós nos encontrarmos com quem está de férias para ouvir como é a vida na nossa faculdade. E aí, quando eu estava com o André, ele me dizia qual que é o tipo de estudante na faculdade dele, que tipo de gente não dá certo, quais são os brasileiros que estão lá, e de quais escolas eles estão vindo, se dos 11 que foram, quantos foram com bolsa. E aí, quando eu estou olhando a universidade do André para um aluno, eu sei mais ou menos que tipo de gente está sendo aceita, que tipo de gente que eles querem admitir. E aí, a gente vai usar isso no dia a dia com vocês. A gente mantém muito contato com os alunos enquanto eles estão lá, usa isso como referência. Ao longo dos próximos meses, acho que a partir de julho já, ou agosto, nós começaremos a fazer eventos online com alunos que estão na universidade e vão falar de duas coisas.
como é a universidade deles e como está sendo a experiência deles naquela universidade. E isso vai ser tudo online, porque muitos deles já vão instalar. Então a gente vai começar a divulgar isso para vocês terem a chance de ouvir um brasileiro falando da sua experiência naquela instituição. Então, as referências de quem já foi e gostou, não gostou, falou como a faculdade isso tudo é usado no dia a dia. Toda sexta de manhã, a nossa equipe de estrategistas fica de 9h30 às 11h30 conversando sobre listas de universidades que os alunos estão considerando, para que não seja só a opinião, né, da Gabriela ou do Jacob ou do Rafael sendo considerada. A gente usa a opinião de todo mundo, porque alguém essa faculdade pode ser legal para aquele aluno. E talvez aquele estrategista estava pensando nisso. Né? Chama de comitê de estratégia, mas toda sexta de manhã a gente faz isso. E aí vocês estão recebendo de feedback baseado em muita experiência, não apenas na opinião de uma pessoa isolada. Isso aqui é só um exemplo do que a gente brinca, que é o nosso small data, não dá para dizer que é um big data ainda, mas tem alguns milhares de resultados. Então o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei University of Minnesota, e eu quero ver os alunos que mandaram application para lá nos últimos anos. Essa é apenas a primeira tela de umas 5 ou 6 que apareceram. Então eu consigo ver qual foi o resultado do aluno, se foi aceito com bolsa ou apenas aceito, se não foi aceito, se foi para a lista de espera. Eu vejo o valor da bolsa, qual era a média da escola, e eu tenho também o nome da escola, só que eu não coloquei aqui, porque eu sei se é uma escola que as médias são muito altas ou não tanto, eu posso levar isso em consideração, o TOEFL, e eu posso ver também curso. Nessa universidade especificamente, a barra de admissão para engenharia ela é bem maior do que para outros cursos. Então, por exemplo, eu posso ter um amigo que foi aceito em Minnesota com notas inferiores às minhas, mas aquele amigo está indo estudar humanas, quando em Minnesota a barra de exatas e de engenharia, principalmente, é muito mais alta. Aí o amigo fez o trabalho sozinho, foi aceito em Minnesota, e eu fiz um trabalho orientado para daqui para fora, para engenharia química, que é o curso mais competitivo deles, e eu não fui aceito. E aí daqui para fora deve ter feito um péssimo trabalho comigo, porque meu amigo aqui que nem é tão bom assim, foi aceito. Depende do curso, né, nessa universidade especificamente faz muita diferença. Então, esse tipo de informação é sempre usado para que o que a gente recomenda para vocês seja realista. Tem, por exemplo, uma universidade que é um ótimo exemplo no Colorado, que é a Universidade de Colorado Boulder, que é fora de série. Isso você olha lá no site, está escrito, temos bolsas para alunos estrangeiros. E nós devemos ter centenas de estudantes que já se candidataram para lá, e apenas um recebeu a bolsa. E aí, quando a gente olha as notas daquele estudante, é um estudante que também foi aceito em Berkeley, University of Pennsylvania e teve uma outra, e Columbia. Ou seja, tem bolsa em Boulder, mas para aquele aluno que está entrando nas faculdades são as mais seletivas do mundo. E aí o que Boulder quer fazer? Falar para alguém que talvez ia ser admitido nas outras, vem estudar aqui praticamente de graça, ao invés de você pagar caro naquelas lá. Então, se eu olho no site e não conheço, Boulder, legal, tem bolsa para aluno estrangeiro. Tem uma que realmente vai sair. E isso a gente vai poder levar em consideração para recomendar para vocês. Então, tudo a gente tenta usar muitos dados para fazer com que as sugestões sejam feitas, sejam muito realistas. Outras estratégias importantes na fase de seleção de universidades, e a primeira delas é como usar os rankings, porque de modo geral as pessoas são meio neuróticas com isso, e aí não devemos ser tanto ou nada. O primeiro ponto em relação aos rankings é que eles devem ser usados como uma referência apenas. Não devem ser usados como, se a universidade que eu estou interessado é número 10 do ranking e a outra é 11, a 10 é melhor. Não tem nada a ver. Porque os rankings, para serem formados, eles levam em consideração critérios. E os critérios não têm uma relação direta com a qualidade do ensino que você está recebendo naquele curso que você quer. Aí eu peguei 2 deles apenas para citar como exemplo. O US News, que é o principal, o mais usado nos Estados Unidos, e o Times Higher Education, THE,
que é um ranking mundial. Quando a gente olha o US News, o principal critério é taxa de formatura e de retenção de alunos, ou seja, alunos que depois do primeiro ano voltam para a faculdade, para o segundo ano. Tem uma relação muito grande com o quanto eles estão satisfeitos lá e se eles estão se formando. Mas, eu posso voltar para a faculdade porque eu tenho um monte de amigos lá e as festas são ótimas. Ou porque a faculdade em San Diego, eu quero ser surfista, e aí as ondas são muito boas, mas o que quer dizer que a qualidade do ensino lá é boa? É muito relativo, muito relativo. Diversidade socioeconômica, aí reputação acadêmica. Como que é a reputação acadêmica? Todo ano, pessoas de universidades americanas recebem um formulário que eles vão marcando o quanto eles acham aquela universidade boa. Será que essa pessoa recebe aquele formulário? Quando você faz uma pesquisa, vão lá e fazem uma pesquisa para responder aquilo, meio que responde aquilo rápido e passa para frente. Então, o que acontece? As pessoas tendem a avaliar a reputação acadêmica daquela faculdade a partir do que elas acham que a faculdade é, rapidamente. E aí, isso vira um ciclo vicioso. Porque se eu acho que a faculdade de ABC tem uma reputação acadêmica melhor, eu marco que sim, ela vai ter uma reputação acadêmica melhor no ranking, no ano seguinte eu faço a mesma coisa. Mas, se eu quiser engenharia química, e aí a pessoa que marcou não tem a menor ideia que Minnesota é bom nisso, né? Então, uma faculdade que é número 10 e a outra número 15, dependendo do meu curso, do que é importante para mim, isso não pode ter nenhuma relevância. Uma universidade que é número 50 do ranking e uma é 150, obviamente tem uma diferença de qualidade acadêmica nisso. Mas se tiver 20, 30 posições, é muito, muito parecido. Elas estão farinha no mesmo saco. E aí o que é importante vocês avaliarem vão ser outros critérios. Se a gente olhar o Times Higher Education, 30% de reputação acadêmica e aí 60% relacionado à pesquisa e citações. O que isso quer dizer? Que são universidades que têm muita pesquisa sendo realizada e publicada. Qual a relação disso com a qualidade do que você vai receber lá dentro da sala de aula? Inclusive, em universidades que são muito, muito focadas em pesquisas e que tem aqueles futuros, prêmio Nobel fazendo pesquisa, ele não está dando aula na graduação. Se bobear, ele está dando aula para ninguém, ele está só fazendo pesquisa. Então, os grandes nomes, os grandes pesquisadores que vão contribuir muito para isso e para isso, não estão contribuindo diretamente para a qualidade do ensino de graduação que vocês vão ter. E aí você vai escolher sua faculdade com base na quantidade de pesquisa que ela publica, e isso não vai impactar a qualidade do ensino que você tem no dia a dia. Tem que ser levado em conta o que vocês querem e os rankings serem usados como referência. No Times Higher Education tem algumas aberrações. Por exemplo, Ivy Leagues que estão 30, 40 posições atrás de outras universidades que são fáceis de entrar. Como é que se explica isso? Porque no final das contas, essa quantidade desses critérios pode ser uma universidade pequena que não tem um monte de pesquisa sendo realizada versus alguma faculdade que tem 50 mil alunos, muito mais pesquisadores, obviamente, e aí ela pontua muito mais no seu grande. Além disso, quando a gente olha os rankings, e aí esses próximos 2 slides são bem importantes, rankings, olhar a posição da universidade é algo muito relativo. Se a gente pegar o THE como referência, porque ele é internacional, então tem instituições de vários países, 1/3 das 300 melhores estão nos Estados Unidos, um pouco mais de 10% no Reino Unido e um pouco menos no Canadá. No Brasil a gente tem uma. É triste dizer isso, mas é realidade. 2019, nos últimos anos que a gente tem trabalhado com isso, é o ano que mais fica claro para nós o quanto a educação é algo que está em segundo plano. E isso se reflete em publicações internacionais. O que isso quer dizer? Não é para dizer assim, que está muito ruim, lá está muito bom. É que nos Estados Unidos especificamente tem uma qualidade de ensino bem superior e uma quantidade muito grande. Ou seja, tem muita variedade de universidade para poder escolher. E
Como tem muita universidade nos Estados Unidos, e eu uso esse exemplo porque são 2.500 instituições de ensino superior. Se uma universidade for o número 194 do ranking, nossa, 194, pô, 193 que estão na frente da North Carolina Charlotte, é relativo, depende do tamanho da amostra. Aí, por exemplo, se eu pergunto para algum de vocês, na sua escola, qual a sua posição? Se tivesse um ranking dos estudantes, qual seria a sua? Aí o aluno me responde, eu sou o número 20. 20? Isso é bom ou ruim? Depende. Se for numa escola que tem 200 alunos de terceiro ano, está no top 10% da amostra, é forte. E se for numa escola bem pequena, de bairro, que tem 25 alunos de terceiro ano, é horrível. Ou seja, a Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, ela está no top 7% do país que tem 1/3, de um modo geral, das 300 melhores do mundo. Tá ruim? De jeito nenhum. E é uma faculdade assim, muito, muito acessível. O que faz muita diferença nos Estados Unidos é que a quantidade de universidades faz com que a quantidade de vagas seja absolutamente alta. Se um estudante que quer fazer engenharia estiver mirando nas faculdades que são top 10% do Brasil, nós vamos olhar quantas delas? 5 talvez? Vai Poli, Unicamp, Itaime, e mais, sei lá, 3 ou 4 federais que têm os melhores cursos de engenharia. Quem é aceito numa dessas 8 é um estudante de engenharia muito forte. Só que a gente tem uma amostra pequena. Então, o top 10% são nominalmente uma quantidade pequena. Então, quando vocês estiverem olhando os rankings como referência, é muito importante ver a relatividade do negócio. Né? Nos Estados Unidos tem muita faculdade, então, muitas delas, para estar no top 10% da amostra, tem que estar entre as 250 melhores. E aí, isso tudo é muito possível. E aí, uma outra tabela que mostra a relatividade da qualidade e quantidade é que um estudante que anota 9 e 10, ok, vai se candidatar e ter chance de admissão numa faculdade como essas. E aí vai 8, 9, e esses são posições no THE. Mas vamos olhar aqui embaixo. Quem está lá nota 6, 6,5, 7, só administrando a escola para passar, tem grandes chances de ser aceito numa faculdade que está entre as 100 melhores do mundo. Ótimo, ótimo. Por quê? Porque tem muita cadeira. Arizona State tem 40 mil alunos. Se a gente dividir igualmente dentro dos 4 anos do curso, então vão ser mais ou menos 10 mil alunos em cada um dos 4 anos. Só que quando a Arizona State faz o processo seletivo, ela não pode aceitar só 10 mil alunos, porque não é todo mundo que ela aceita que vai para lá, certo? Porque vocês aplicam para 12 universidades diferentes, 10. Então, se a Arizona State precisa preencher 10 mil cadeiras, ela tem que admitir 20, 25 mil alunos. Porque é grande. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que tem muita vaga. Então, se você tem um exemplo que é muito bom, né, das Ivy Leagues, dentre as 8 Ivy Leagues, que também a Ivy League é um sinônimo de qualidade, mas não é que são as melhores. A Ivy League é uma liga esportiva. Então isso quer dizer que aquelas 8 universidades competem entre si esportivamente falando. E aí tem outras 20 que são tão boas quanto, mas elas não jogam esportivamente umas com as outras, então não são da Ivy League. É tipo um time do Campeonato Carioca, ele é do Campeonato Carioca, porque ele é do Rio de Janeiro, não do Campeonato Paulista, porque é de outro estado. Mas eles podem ser tão bons quanto. E aí, Cornell, que é uma das Ivy Leagues, tem uma taxa de admissão que é o dobro das outras. Por que vocês acham? Porque ela tem 2 vezes mais cadeira. E aí, quando alguém olha a taxa de admissão, nossa, mas Brown deve ser mais fácil de entrar. Estatisticamente, sim, porque tem 2 vezes mais vagas. Só que os rankings levam em consideração também a taxa de aceitação. Aí Brown, coitada, só porque é maior, vai lá para baixo. Mas a qualidade do ensino não é pior do que as outras. Então,
quem está pensando em fazer faculdade fora do Brasil, em termos de qualidade, está muito bem, obrigado, de quantidade mais ainda. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Não quer dizer que é para ficar administrando 6.000 ou 7, né? Mas dá para ir melhorando as notas e ter uma variedade melhor de universidades. O que é importante quando a gente fala de ranking é criar o seu próprio ranking. E aí, definir o que é importante para você, suas prioridades. Eu vou dar um exemplo da nossa reunião de ontem do Comitê de Estratégia. Tem um estudante que precisa de uma bolsa alta, o orçamento da família não é muito alto. E aí, um dos estrategistas estava vendo faculdades, né, que são mais assim, mais assado. Eu falei, fulano, esse cara tem que ir atrás da grana. Onde tem pacote de bolsa grande para ele, de acordo com as notas que ele tem. Dentre as faculdades que tiverem bolsas grandes, aí vamos ver qual é grande, pequena, né, quente, frio. Mas se eu ficar preocupado aqui, se o clima vai estar de acordo com ele, depois o pai dele não vai estar nada feliz com quanto a grana vai estar de acordo com ele. Então vamos focar no que interessa. Se o meu orçamento é ilimitado, eu não preciso me preocupar com isso, e eu quero um lugar que as montanhas são ótimas e a neve é boa, beleza, não vou focar nisso, porque para mim o importante é esqui. Se eu quero um lugar que a engenharia aeronáutica é boa, não interessa clima, não interessa cidade grande ou pequena, eu vou ver quais faculdades são boas de aeronáutica. Então, sejam coerentes com as suas prioridades / necessidades. Não adianta ficar viajando quando tem alguma outra coisa que é muito mais importante para você. E a gente vê muito isso acontecer. Alguém sabe que o aspecto A é o mais importante, mas fica lá passando um tempo discutindo o B, o C, o D, talvez o Z. E não é o ponto. Definir o peso de cada critério também. A gente vai mandar para vocês brevemente uma tabela que ajuda a definir os critérios que são importantes para vocês e colocar um peso neles. E aí vocês podem ver como essas universidades vão ser mais valiosas ou não do ponto de vista do que é importante para vocês. Pesquise muito para ver se as universidades têm aquilo que vocês buscam. A gente não tem o hábito de pesquisar universidades, porque se eu vou estudar comunicação em São Paulo, tem 3 ou 4 opções. Se eu for um aluno muito bom, tem 1 ou 2. Uma delas é de graça. Ou seja, pode ser que a eleição está tomada logo ali. Então, a gente não precisa ver o clima, a quantidade de alunos. Se perguntar para algum de vocês quantos alunos algumas das faculdades têm, talvez vocês nem saibam. Isso não é levado em consideração. E aí, pesquisa bem, entra no site, bota o nome de contagem no Google. A gente vai ajudar vocês com ferramentas de pesquisa. Como e onde pesquisar, vai orientar vocês sobre isso. Esse é o nosso papel. Vocês não sabem o que pesquisar, nem onde pesquisar. A gente sabe. Mas o importante é que vocês usem esses recursos e saibam por que vocês estão escolhendo aquelas faculdades. Então eu posso falar, escolhi essa aqui, primeiro de tudo, porque tem bolsa. Segundo, porque eu gosto muito de esportes. E aí o time de futebol americano lá é excelente, e aí todo sábado tem jogo, vai todo mundo para o estádio, é legal demais. Ótimo. Aí alguém vai escolher porque tem muitas oportunidades de pesquisa para alunos da graduação, ou porque está numa cidade que eu me interesso muito e tem muitas oportunidades naquela área que eu vou estudar. E, por fim, de novo, nossa recomendação. De certa forma, nós conhecemos mais sobre vocês, alunos, do que vocês mesmos. Aquele exemplo que eu citei do cidade grande ou pequena, tem um monte de gente que fala, eu prefiro cidade grande, mas está na cara que aquela pessoa ia ser muito feliz numa cidade universitária, vivendo aquela vida do campus, mas ainda assim quer ir para cidade grande. Alguém que está muito na dúvida sobre o que estudar, e a gente recomenda uma faculdade que tem variedade grande de cursos e flexibilidade para fazer matérias diferentes. Fala, mas eu quero aquela outra lá, porque o ranking é bom, se eu aumentar você começa de novo. Ouça a nossa recomendação, porque a gente entende mais do que vocês sobre o assunto. E aí a gente não espera que vocês simplesmente ouçam e acatem tudo que a gente fala, mas que a gente tenha conversas de alto nível, onde vocês trazem argumentos, onde vocês fizeram as pesquisas e trazem pontos que vocês acham que são válidos, e a gente vai ter uma conversa construtiva em relação a isso. Mas quando alguém não sabe o que quer, muito menos por quê, aí, e ainda quer vir argumentar com alguém que sabe muito mais sobre o assunto, sai da preguiça, sério mesmo. Às vezes abusando da minha transparência, mas uma outra coisa até que eu me lembrei agora sobre nossa recomendação,
toda vez que tem alguma conversa com o estudante ou com o time me contando as histórias, eu me lembro de alguns ao longo desses tantos anos dos estudantes que foram mais bem-sucedidos. Isso que eu digo não é que foi para a melhor faculdade, é que o processo funcionou bem. E aí foi para as melhores faculdades de acordo com o seu perfil. Eles são os que mais ouvem. E alguns, inclusive, na dúvida entre o que ele acha e o que eu acho, ele vai na minha, porque eu sei mais que ele. O risco de ouvir a minha recomendação é menor do que às vezes ir naquilo que você está achando que é melhor. E aí, se a gente estiver muito na dúvida, bom, escolhe aquelas duas. Mas, lembrando de alguns que trabalharam comigo especificamente anos atrás, Henrique e Viviane, me ouviam, quando a gente conversava, eles falavam muito pouco. E aí eles botavam muito em prática daquilo que era recomendado, e quando eles tinham uma opinião diferente, eles me convenciam com isso. Faz sentido o que você acabou de falar, realmente, vou fazer desse jeito. Porque, claro, eu dei uma pesquisada e tal. Bom, você deu uma pesquisada e tal, e aí, o que vem depois? Né? Eu fiz a minha pesquisa ao longo dos últimos 18 anos. Poder ter uma conversa de alto nível com quem está orientando vocês têm que vir munidos também. Aí, outras observações importantes sobre a lista de universidades. Qual é a quantidade ideal? Vai variar, pode ser 8, 10, 12, 14. Isso vai variar de acordo com o tipo de notas que esse aluno tem. Se eu tenho notas muito limitadas, eu não posso olhar todas que existem. Tem uma parte delas que estão querendo alunos nota 8, 9, 10. Se eu quero um curso muito específico, tipo engenharia aeronáutica ou engenharia de produção, que é engenharia industrial, não tem tantas universidades. Então, a gente vai ter um espectro menor e aí vai fazer o filtro e não vai dar para mandar para 20, porque talvez não tenha 20. Se o aluno está muito adiantado em tudo que tem que ser feito, vai sobrar tempo lá em novembro, dezembro, para fazer mais algumas applications. Então, é muito relativo. A gente começa o trabalho com vocês com uma quantidade que é base, para, ao longo da evolução do trabalho, avaliar se vale a pena mandar para mais, se talvez o ideal seja mandar para menos, dependendo dos interesses. Mas normalmente vai ficar ali do 8 ao 12, 13. 14, 15 ainda é saudável, mas vai depender do quanto de tempo esse estudante tem para trabalhar em todas essas applications. É muito importante que essa lista de universidades seja bem equilibrada. Isso quer dizer, tem as universidades competitivas, onde a chance de admissão vai ser até mais ou menos 25%. Aí tem as do meio do caminho, que são alvos, ou seja, estou meio que acertando ali no meio, 25 a 60, sempre umas podem ser mais para um lado ou para o outro. Pode ser uma competitiva que é quase alvo, como pode ser uma alvo que está mais para o lado da competitiva. E aí vão ter as seguras, que são universidades onde as chances de admissão são bem mais altas. Essa lista, o ideal é que ela tenha um bom equilíbrio entre a quantidade, mas pode ser que, dependendo do perfil do aluno, ela possa ser mais um formato de funil, onde tem muitas lá em cima, uma quantidade média aqui no meio e poucas seguras. Porque, por exemplo, se eu tiver, dentre as minhas alvos, várias que eu estou mais para os 60, isso quer dizer que eu não preciso de tantas seguras. Porque daquelas 4 ou 5 alvos que eu tenho, talvez eu acerte metade delas. E eu não preciso desses 5 ou 6 aqui embaixo. Mas se as minhas do meio estiverem mais para o lado da competitiva e as minhas competitivas mais para o lado do 1% de chance, eu vou precisar ter mais opções aqui. E isso vai ser sempre trabalhado com vocês para que no final desse processo, lá em abril, vocês tenham opções para comparar. Quem estiver anotando, anota. É melhor ter opções para comparar. Vocês não estão escolhendo agora as faculdades quando vocês vão. Vocês estão escolhendo as faculdades quando vocês vão se candidatar. E aí, quando tem uma faculdade lá que você não tem tanta certeza se quer ir ou não, vale a pena se candidatar? Sim. Porque pode ser que nem aceito você seja. E isso não tem que considerar se vai ou não. E aí, se você for, você pode compará-la com outras. O que é sempre péssimo é chegar lá em abril ou maio e ter uma ou duas. E aí você não tem o que comparar. Tem essa aqui que é caro, mas é uma cidade legal. Tem essa outra aqui, vai custar menos,
mas ela tem uma outra vantagem, e aí eu posso comparar as duas e avaliar o que eu prefiro. Os principais erros que alunos fazem é de, eu vou colocar várias competitivas, deixar uma aqui, porque se no final eu entrar só nessa, eu estou feliz. Vai se arrepender. 100% dos alunos que fizeram isso, no final, gostariam de ter mais 2 ou 3 para escolher. Porque quando você tem uma, você tem escolha? Tem. Vou ou não. Mas 2 para isso não tem. E aí, as respostas saem em março, abril. E aí dá tempo de escolher outras. Até que dá. Mas, boa parte das universidades, os prazos já passaram. E aí tem uma história de um aluno de uns anos atrás que falou isso, né? Tinha um monte de competitivas. Eram 3 amigos que faziam tudo juntos. Só que 2 deles eram nota 8, 9 e um era nota 7. Mas ele queria fazer tudo igual aos amigos. Ele não entendia que os amigos eram diferentes dele. Enfim, ele entrou em uma só. Aí quando foi lá em março, ele falou, dá, aí bateu o desespero. Vocês podem escolher mais algumas para me candidatar? Porque eu queria ter mais para escolher? Sim, dá. Vamos ver universidades que ainda têm prazos que são razoáveis, né, que dá tempo. E aí a gente mandou lá 4 ou 5 sugestões. E aí ele falou, mas essas aí, elas são de ranking pior do que aquelas que eu tinha escolhido. E aí eu falei, aquelas que eu tinha escolhido, você não entrou, inclusive. Ou seja, por que eu ia te mandar a faculdade mais seletiva do que as outras? Pouco inteligente a observação dele. Aí, quer saber, deixa eu falar, um claquinho de entender. E aí ele acabou optando por não mandar mais umas e foi para aquela uma que ele tinha. Não é o ideal. E aí o que acontece então? A gente está selecionando faculdades agora em maio, junho, julho, e aí vocês vão fazer o SAT lá em outubro, ou o ACT, ou no último semestre da escola, as notas mudam muito. A gente muda a lista, é claro que a gente pode fazer adaptações nela, mas digamos que eu e o Felipe sou um aluno nota 8, e aí o meu SAT de 1.600 foi 1.000. Aí, na prova eu faço uma lista de 12 universidades. E aí, lá em outubro, as minhas notas da escola mudam um pouco, para 8,5, mas o meu SAT vai para 1.400 de 1.600. O que acontece com a minha lista? Algumas que estão aqui, vêm para cá, certo? Algumas que estão aqui, vêm para cá. Então eu não tenho que mudar tudo. Eu posso colocar algumas novas lá nas competitivas que eu não tinha considerado antes. Mas dessas 12, talvez 9 ou 8 delas continuarão sendo as mesmas. E aí vem um outro ponto que é muito importante em relação competitiva, alvo e segura. Essa classificação é feita a partir de probabilidade de admissão. Não é probabilidade dessa faculdade ser melhor para mim. Se por acaso a faculdade que eu sou, notas 8,5, SAT foi muito alto, e aí tem uma universidade aqui na Segunda, que é a que eu mais gostei, porque o time de futebol americano é o que eu torço, o clima é bom, eu tenho vários amigos que foram para lá e gostam, o curso de finanças lá é excelente, ótimo, a que eu mais quero, eu tenho uma probabilidade de admissão muito alta de entrar. As pessoas confundem muito competitiva, alvo e segura com excelente, média e ruim. É probabilidade de admissão. E aí, se a sua nota aumenta, o que muda é a probabilidade de admissão em cada uma. Se aquela faculdade é adequada para você ou não, isso continua sendo igual. Inclusive, se tinha uma faculdade que estava aqui para mim ou aqui, porque com as minhas notas a chance de bolsa que eu tinha era pequena, ao aumentar as notas, o que essa faculdade faz? Ela vem para cá. Ou o contrário, se ela estava aqui, a chance de bolsa era média, ela acabou de vir para cá. Então, melhor ainda. Se eu estava interessado, mas a minha chance de bolsa ali era razoável, ao aumentar minhas notas, a chance de bolsa acabou sendo maior. Então, a gente pode fazer a lista de universidades agora tranquilamente, e aí, se tiver uma mudança de notas ao longo dos próximos meses, a gente vai fazer os ajustes. É muito melhor, é muito legal e dá muito mais prazer fazer ajustes na lista de alguém que melhorou muitas notas e premiar o aluno por causa disso, que não, a gente já fez, não dá para mudar. Tudo dá para mudar nesse mundo. E aí, se fizer sentido a lista ser adaptada no final para atender uma nova realidade, é claro que isso vai ser feito. Mas a gente precisa começar a fazer. Porque, como eu falei antes, tem redações, tem application, tem um monte de coisa. Então não dá para esperar
o próximo SAT, por exemplo, em outubro. As notas saem no final de outubro. Não dá para esperar até lá para começar a trabalhar nessas duas coisas todas. Inclusive, se eu começo a trabalhar nessas 12, aí ao longo de junho e julho eu vou fazendo minhas redações, eu tenho muita coisa adiantada. Quando chegar lá em outubro, se eu quiser colocar novas universidades na lista, eu tenho um monte de redações que estão prontas já. E aí eu posso simplesmente adaptá-las para aquela universidade 13 ou 14 que eu acabei de escolher. Então fica muito mais fácil de adicionar universidades à lista ou fazer mudanças. Depois, quando ter a lista definida, julho, início de agosto ou meados é um ótimo momento para, a partir de agosto, focar muito nas applications, nas redações. A escola continua lá, para a grande maioria de vocês. Alguns vão fazer as provas de novo, mas uma segunda vez em outubro ou novembro. Então precisa dar uma adiantada nas redações agora, para isso não conflitar com outras necessidades que vão aparecer ao longo dos próximos meses. Abra a cabeça para sugestões que a gente faz. Quando conversamos sobre universidades com os alunos, a maioria conhece meia dúzia só, que são normalmente as mais famosas, não necessariamente as melhores. A University of Minnesota, para engenharia química, é uma das melhores que tem, inclusive melhor que provavelmente todas as Ivy Leagues em engenharia química. Só que ninguém sabe disso. Então, eu quero, faculdade, beleza, tem que ser Brown, Stanford, não, Brown não, porque quase ninguém conhece. Harvard, Yale, Stanford, MIT, essas aí. Se não for essas aí, é melhor nem ir, é melhor ficar por aqui mesmo. Por favor, não falem isso com a gente, que dói o ouvido. E aí, quando a gente também apresenta as universidades para vocês, algo que nós fazemos é apresentar opções que talvez vocês gostem, mas que nunca iam pensar nisso. Quando a gente apresenta uma opção e você olha, não, nada a ver comigo, não gostei, beleza, ótimo, vamos para frente. Agora, e se tivesse uma faculdade que eu achei interessante, mas que eu acho que você não vai gostar, e eu não te mostro, e você podia ter gostado? E aí? É um grande erro achar alguma coisa sem perguntar para a pessoa. Então, nesse início, principalmente, o objetivo é apresentar opções diferentes para depois de vocês pesquisarem, ver o que vocês gostaram e a partir do feedback que vocês nos dão, nós vamos fazer ajustes para aquela segunda lista ser muito mais precisa. Uma boa analogia que a gente usa com frequência é eu vou te convidar para um almoço e aí eu quero ver o que você gosta de comer. Então eu vou trazer japonês, italiano, carne, hambúrguer e poke. E aí eu vou falar, tá aqui, Giovanni, o que você gosta dessas opções? Eu falo, cara, poke e japonês de jeito nenhum. Ok, quando eu trouxer na semana que vem, aí eu vou trazer mais alguma opção do italiano ou da carne que ele gostou, mas não vou trazer japonês e poke. Mas eu não corri o risco de talvez ele gostar disso. E aí a lista vai refinando a partir dos feedbacks que vocês nos dão. Então, abrir a cabeça é o exemplo de Seattle que eu falei. Pode ser o exemplo de Raleigh, Carolina do Norte. Estado do sul dos Estados Unidos. Meio caipira. Raleigh é uma região chamada Triângulo da Pesquisa, porque tem 3 universidades de altíssimo nível e é um polo tecnológico no estado da Carolina do Norte. Que um polo tecnológico no estado da Carolina do Norte está bem na frente de um polo tecnológico no Brasil. E aí muita gente fala, mas Carolina do Norte, não dá. Mas Seattle, é lá em cima, é longe. Quero estudar cinema ou produção de vídeo. A gente recomenda Atlanta, mas Atlanta é o segundo polo mais importante da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Ou produção de vídeo. Quase ninguém sabe disso. Então a gente tem informações para apresentar para vocês. Se vocês tiverem cabeça aberta para ouvir e aí pesquisar, vocês vão entender por que aquilo foi escolhido. A gente não pega faculdades para o João ali, joga essas aqui e vê se ele gosta. Criteriosamente selecionado, a gente fala do negócio direito e quer que vocês tenham uma experiência tão boa quanto muitos de nós que estudamos fora tivemos. Então abram a cabeça, pesquisem e depois expliquem por que aquilo faz sentido ou não para vocês. Outro ponto sobre abrir a cabeça que é muito curioso é a gente vai lá e tem um aluno que está com expectativas mais altas do que deveria
Aí a gente mostra certas universidades que ele fala que não estão à altura do que ele gostaria, mas ele não sabe explicar por quê. E aí ele acabou de nos mostrar que aquelas faculdades que ele gostaria realmente não são do nível dele. Porque ele não soube me explicar por que ele gostaria ou não delas. Então, se você não tiver preparado para ter uma conversa de alto nível conosco sobre as universidades que você está pesquisando, não faz muito sentido você querer faculdade de altíssimo nível, onde você vai ter que chegar lá e fazer pesquisas muito mais complexas e elaboradas do que essas que estão sendo propostas agora. Não é verdade? Então, sejam coerentes. E aí, o que eu já falei, tem opções para comparar. A decisão agora não é para onde eu vou, é para onde eu vou me candidatar para talvez ser aceito ou aceita e depois ter que escolher. Na dúvida, aplica. Vocês sempre têm a chance de não ser aceitos e não ter que lidar com isso, ou se forem, bom, nenhuma faculdade vai ficar triste com o coração partido ou deprimida porque aceitou vocês e vocês decidiram ir para uma outra. Assim como eles não vão estar nem aí te mandar uma carta de resposta que inclusive fala que você foi denied, você foi negado, né? Você não foi aceito. O termo em inglês é accepted e denied, ou seja, qual é o tipo de preocupação com o seu coração ou com quão triste você vai ficar. Nenhum, você acabou de ser denied, negado. Aí a mesma história de a nossa turma desse ano foi a mais competitiva de sempre. Eles devem talvez até se divertir escrevendo as cartinhas, talvez não tinham palavras para usar para não te fazer sentir tão mal. Então, se você foi aceito em 10, vai ter que escolher só uma, as outras 9, aceitaram mais um monte de gente. Pode ser que uma ou outra até entre em contato com você, pode te oferecer uma bolsa depois para tentar negociar um pouco, isso acontece em alguns casos, mas tem opções para comparar, é muito melhor do que não ter. E aí, chegando para o final, final das 11h30, né? Então, vocês veem que o tempo de perguntas foi pro saco, mas a gente pode ficar aqui mais, não tem problema. A gente está falando muito de qualidade da faculdade, só que essa oportunidade de estudar fora, ela é muito, muito mais do que simplesmente a qualidade do ensino, muito mais. Ao longo desses anos todos, que a gente vê que quem faz a faculdade fora aprende muita coisa interessante, o acadêmico é valioso, mas essas habilidades que são desenvolvidas vão ter um impacto muito maior na vida de vocês, certamente. E aí, quando vocês avaliam a possibilidade de fazer uma faculdade fora do Brasil versus aqui, não pode comparar a qualidade do ensino de uma daqui com uma de lá. Porque no pacote da experiência fora, vem certos aspectos que não vão acontecer aqui. Você não vai, talvez, sair de casa aqui, ter que se virar sozinho, ter que lidar com gente de uma cultura diferente, ter que passar por uma série de desafios que vão te fazer crescer e ser uma pessoa mais preparada para o futuro. Talvez você continue convivendo com gente muito parecida com você, dependendo da faculdade particular que você for em São Paulo, é basicamente um monte de gente das mesmas escolas particulares. Ou seja, você está apenas mudando o endereço para onde você vai todo dia de manhã. Qual que é o crescimento pessoal que vai ter ali? Não dá para comparar com o crescimento pessoal que você vai ter lá fora. E aí, uma história que exemplifica muito bem isso. Esse garoto Rittig é um aluno nosso de alguns anos atrás. Eu conheço ele bem por conta de amizades com a família. E aí, ele estudou numa escola muito tradicional de São Paulo. A melhor definição para ele é um bom menino que não dá trabalho para os pais. Notas boas, nada fora de série, comportado, gente fina, legal. E aí, em 2017, ele foi para uma faculdade em Chicago para estudar engenharia, Illinois Institute of Technology. Como ele era uma nota 7,68, foi para a faculdade 7,68. E aí, ele chegou lá e começou a mudar muito. Então, quando foi em novembro de 2019, ele foi para a faculdade em agosto. Ele foi em agosto de 2017 e eu fui para Chicago em novembro de 2018. Então, mais ou menos um ano e meio depois, como eu estava por lá, marquei de encontrar com ele e a gente foi jantar.
E aí eu perguntei, como é que estão as coisas? Vai me falando aí, né, como é que tem sido a sua experiência aqui. E aí ele foi contando que as notas estavam indo muito bem e que ele estava participando de 3 atividades muito interessantes. A primeira delas, uma competição que ele montou uma equipe com outros colegas, a maior parte deles indianos, que eles desenvolvem um trem que anda no vácuo, e é uma competição da SpaceX, do Elon Musk. E a equipe vencedora teria a chance de ir para a Califórnia, para a sede da SpaceX, para poder testar o trem no túnel a vácuo de verdade. E aí eu lá, bobinho, falei, pô, mas como é que vocês testam o trem de vocês no túnel? Eu falei, Felipe, esse é o objetivo do projeto. Você faz os testes no computador e depois, se a sua equipe ganhar, você vai lá e testa o trem no túnel de verdade. Aí aprendi. Aí a segunda coisa que eu estava fazendo, que é essa foto aqui, ele e os amigos estavam querendo fazer uma bicicleta que você anda meio deitado dentro de uma cápsula que parece uma gota, que tem muito mais aerodinâmica. E aí você pedala menos e anda mais rápido. E aí, por fim, ele resolveu abrir um escritório da Brasa, que é a Organização de Estudantes Brasileiros que estão fora do Brasil. E tem uma série de protocolos para ele poder abrir a subsidiária da Brasa lá. E aí isso está dando um trabalho danado para ele. E aí, num determinado momento da conversa, ele falou, eu queria pedir uma sugestão. E aí eu disse, bom, o quê? Ele falou, cara, eu estou fazendo 5 matérias, eu vou ter que tirar, deixar de fazer uma delas, porque eu não estou conseguindo conciliar com todos os meus outros projetos extracurriculares. E aí, quando ele me fez essa pergunta, o que eu pensei foi, esse cara, 1 ano e meio atrás, dormia à tarde. Chegava da escola, almoçava, assistia o Globo Esporte, ia dar uma dormidinha. E o problema dele agora é que ele não conseguia conciliar tudo o que ele queria fazer. O que mudou? Foi o ambiente. Se ele estivesse aqui, ele provavelmente ia estar no INSPER Engenharia, ou McKinsey ou FAP, ele não ia estar na Poli e no Unicamp. Olha como o ambiente muda a pessoa. Em 1 ano e meio, o cara está querendo fazer um trem que anda no vácuo, uma bicicleta que você pedala menos, anda mais depressa, e abrir um escritório da Brasa na faculdade dele. E o problema dele é administrar a quantidade de coisas que ele tem. E não arrumar mais coisa para fazer, que era o que ele, seria o problema dele antes, mas que não era, porque ele não sabia que ele estava fazendo pouco. É o ambiente. E aí, esse tipo de aprendizado não vai vir se você estiver aqui, porque é diferente, o contexto. E aí, recomendações finais, a gente terminando, vai ser repetitivo, mas tudo que é importante é bom repetir. Tem uma agenda de objetivos semanais, pode ser 1, pode ser 2, se tiver 10 está errado. Tem um amigo que diz, inclusive, que a palavra prioridades não deveria existir no plural, porque se você tiver várias, você não vai fazer nada. Saiba quais são suas prioridades. Meu foco é faculdades desse nível, ou faculdades com bolsa, ou faculdades boas de pesquisa. E aí você se certificar que as suas ações estão de acordo com as suas intenções. Muita atenção às nossas recomendações, como já foi exaustivamente falado. E a decisão que vocês estão tomando nesse momento não é de fazer faculdade fora ou não. A decisão que vocês estão tomando é de ter opções para depois decidir se vocês vão fazer faculdade fora ou não. Muita gente aqui vai fazer vestibular no final do ano, vai entrar em uma faculdade brasileira, vai poder cursar um semestre. A decisão de ir para fora ou não é tomada em abril, maio, junho do ano que vem. E aí pode ser que vocês estejam, inclusive, já fazendo uma faculdade aqui. Não coloquem nas costas o peso de, eu tenho que ir, eu vou ter que fazer um monte de coisa agora, e aí eu não sei se eu quero ir para fora ou não. Pode ser que em maio do ano que vem você queira. A decisão agora é ter opções lá fora. Então você vai prestar FUVEST, vai fazer ENEM, vai prestar outras faculdades aqui, vai prestar várias lá fora. E aí daqui a 8 meses, vocês vão ter uma variedade maior de opções e aí vão poder escolher uma. Então não coloque esse peso da decisão agora, porque não é a hora de tomar, a hora é de trabalhar para ter mais opções para escolher lá na frente. E, por último, tudo isso vale muito a pena. Vocês que estão aqui optaram por seguir um caminho diferente de vários dos seus colegas que estão se candidatando apenas à faculdade no Brasil. Estão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Vocês têm mais trabalho. Os seus colegas não têm que fazer redações, não tem que fazer o SAT de novo, ou o ACT, o saco, né? Não tem que fazer o TOEFL.
portfólio e por aí vai. Mas tudo isso que vocês estão fazendo é por algo muito maior do que simplesmente estar na faculdade. Os estudantes normalmente veem o processo seletivo de universidades como eu quero só passar na faculdade. Os pais têm um entendimento muito maior do quanto isso vai impactar a vida no futuro. Então, agora quer um projeto de vida, não é um projeto de entrar na faculdade apenas. E tendo a oportunidade de fazer isso lá fora, vocês vão ter uma experiência que é muito diferente daqui. Não estou dizendo que você tem que assistir isso agora, mas que quando estiverem ralando e tendo que estar com essa equipe e abrindo mão de um sábado, né, ensolarado para estar aqui falando disso, ou numa viagem de formatura em outubro, semanas antes do prazo de mandar as applications da sua faculdade favorita, você vai para Porto Seguro, ficar uma semana à toa lá, se bobear, né, enchendo a cara, será que é a coisa mais adequada? Bom, depende de quais são os seus objetivos. No final das contas, vocês têm que saber que isso tudo vai valer muito a pena. Difícil conseguir mensurar isso agora, mas volta lá no atento às nossas recomendações, que a gente já passou por isso antes. Bom, são 11h32, eu demorei 45 minutos a mais do que eu previ, mas a gente pode ficar aqui até mais 15 minutos, 20, se necessário, para responder perguntas. Se alguém precisar sair, que o horário marcado era 11h30, por favor, fique à vontade. São perguntas, estou pronto para atendê-las. Tá. Só o pai. Vai dar um carregamento para ela Sim, exatamente. Porque a gente falou um pouco, né? Agora, nas férias, esses meses que vocês têm pela frente são ótimos momentos para trabalhar em coisas que vão ser importantes no processo de application. Então, no seu caso, você vai trabalhar em portfólios e para essa universidade podem ser úteis, assim como que você produzir nesse período, você vai poder usar em outros. E aí outros alunos vão trabalhar nas férias em redações, outros vão trabalhar em preparação para as provas que vão fazer nos próximos meses. Eu acabei não falando disso, mas tanto então, objetivamente, mas essas 4, 6 semanas de férias pela frente são um ótimo momento para investir naquilo que vai ser importante nos próximos meses. Obrigado. Sim. A questão da bolsa. Às vezes eu penso assim, quando meu filho precisa aplicar, ele falando que ele precisa de uma bolsa, pode ser um demérito no processo avaliativo. Qual que é a experiência de vocês em relação a isso? Seu nome é? Sérgio. É uma ótima pergunta. Em algumas universidades, tem as mais seletivas, onde eles não têm um orçamento de bolsa muito alto. Na application vai ter uma pergunta: você vai precisar de bolsa? Sim ou não? E normalmente são as universidades que têm bolsas por necessidade. Se você marcar que vai precisar de bolsa, isso pode ser um fator diferencial pro lado negativo. Então, o que acontece numa faculdade que está entre as mais seletivas e que tem bolsas por necessidade financeira? Se o custo está muito acima do planejado, tem que marcar que vou precisar de bolsa, e aí a sorte está lançada. Se o planejamento financeiro estiver próximo do custo e você marca que vai precisar de bolsa, isso pode diminuir suas chances de admissão. E aí vale a pena arriscar e marcar, não vou precisar da bolsa. E aí depois ver. Como são faculdades extremamente seletivas, pode ser que nem esteja safe, mas se for, aí é uma opção que você tem para depois ver como vai financiar. E é o que acontece também numa faculdade que a bolsa é por necessidade financeira,
pode ser que uma família que tem perto do valor necessário, talvez não consiga comprovar a necessidade da bolsa. Porque uma faculdade que tem bolsa por necessidade financeira custa caro. 50, 60, 70 mil dólares por ano. Se o orçamento familiar está próximo disso, isso quer dizer que é uma família de um nível socioeconômico significativo e que provavelmente tem algum tipo de patrimônio. E aí, se você marca que vai precisar de bolsa, você pode correr o risco de diminuir suas chances e, ao mesmo tempo, se aceito, não se qualificar para nenhuma bolsa e ter que pagar a conta toda. Isso aconteceu conosco já alguns anos atrás, com uma família que o pai insistia que ele queria a bolsa. Então não era uma coisa de eu trabalhar a estratégia adequada. Ele queria porque ele queria. E aí a filha mandou 6, 8 applications para universidades muito seletivas, ela era muito, muito forte. Dessas todas, ela entrou em apenas 2, então diminuiu a chance dela de aceitação. E ela não se qualificou para nenhum tipo de apoio. E ele acabou tendo que pagar a conta toda. Ele tinha condição, mas por ter sido cabeça dura de falar eu quero uma bolsa. Aí ele acabou não resolvendo nenhuma delas e está pagando a conta toda, feliz da vida. Porque é uma baita faculdade que a menina ela é ótima, vale cada centavo, mas ela podia ter sido aceita em algumas outras, talvez, a gente não vai saber, né? Mas esse é um ponto de estratégia bastante relevante para fazer, e aí depende muito da universidade. Aí a nossa equipe vai ver com vocês se isso vai ser considerado. Obrigado. Pode falar. Já te chamo. Em relação aos notas que você falou no começo, as faculdades vão olhar as porcentagens ou eles vão olhar as notas brutas? Por exemplo, na minha escola, eu acho que nunca teve um aluno 9 e 10. Então, Sim. eles vão olhar as porcentagens ou... Tá. Seu nome é? Tiago. Tiago. É uma boa pergunta, essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz. As universidades avaliam suas notas de uma forma relativa. Assim como o ranking, as notas são relativas. Então, se você está em uma escola que pouca gente tira 9, 10 ou ninguém, a universidade vai usar como recurso para interpretar o seu histórico um documento que o seu coordenador fornece, que vai fazer as seguintes perguntas. Quantos alunos de terceiro ano tem na sua escola? Tiago? 126. Qual é a média do melhor aluno? 8. Aí, qual é a média do Tiago? 7,2. Chutando aqui. E aí, qual é a média da turma? 6,1. Então, eles vão comparar o seu 7,2 ao 8 do melhor aluno e a média da turma. E aí, eles sabem o que o seu 7,2 significa. 7,2 numa escala de 0 a 10, é 7, né? Mas numa escala de 0 a 8, é outra coisa. E aí, esse formulário que o seu coordenador preenche é justamente para ajudar a universidade a interpretar o histórico, porque eles estão recebendo históricos de dezenas de escolas diferentes do Brasil, centenas de escolas da China, da Índia, da Coreia. Só como referência para vocês, são mais ou menos uns 1.700 brasileiros que vão fazer graduação fora por ano. São 10 mil chineses. Aí tem estudante da Arábia Saudita, da Europa. Então não dá para saber como que é o sistema de cada escola. E aí eles vão usar esses critérios para poder interpretar o seu histórico da forma adequada. Pode falar. Minha pergunta volta na bolsa. Quando um aluno é emprestado bolsa, ele recebe uma bolsa para todos os 4 anos, ou esse processo pode ser revisado? Por que eu te pergunto isso? Porque você comentou que você tem patrimônio, isso é realidade. Mas a gente vive num país em crise econômica. Então, ter patrimônio não significa ter liquidez. Isso era analisado? Sim. Seu nome é? Maris. Maris. A bolsa que o aluno recebe para o primeiro ano é uma bolsa que é para os 4 anos. E aí ela é renovada de acordo com o desempenho acadêmico. Então, vamos falar, você recebeu X mil dólares de bolsa, que vão ser renovados anualmente, desde que você mantenha uma média, vai ser uma média 8, mais ou menos, na escala americana. E aí, as bolsas por mérito sempre vão ser assim. As bolsas por necessidade financeira
elas podem, se o aluno tiver algum tipo de situação que mude radicalmente a necessidade da família, ele pode mostrar isso para a universidade para que essa bolsa seja aumentada. Se a sua necessidade financeira no segundo ano diminui muito, isso não vale ser levado em consideração. Mas eu já vi casos onde, por algum motivo, aquela família precisava de 80% de bolsa, passou a precisar de 90% no segundo ano. E aí começa um processo de avaliação novo, aí vão ver se as notas desse aluno eram altas, aí leva tudo isso em consideração. Normalmente 4 anos, desde que mantenha o desempenho acadêmico. Sim. Uma dúvida, pela experiência de vocês, já teve algum caso de passado todos esses filtros? O estudante não foi aceito em nenhuma universidade da alta? Seu nome é? O que se faz, Daniel? Daniel, sim. Que eu me lembro, um apenas, mas se isso acontece, teve muito, é tipo quando o avião cai, né? Um monte de coisa tem que dar errado, não é só uma. A gente tem muita informação para poder fazer uma lista que é equilibrada, mas aí vai ter alguém que normalmente vai falar, se não for essas 8, aí não vale a pena porque eu vou fazer USP. Ou, se não for uma das tops, aí eu prefiro ficar no Brasil. E aí vai ter 8 faculdades que são competitivas, onde a chance de admissão é 25% e a chance de denial é 85%, que é uma coisa muito interessante. A gente fala para o aluno, a sua chance de admissão vai ser de 10 a 15%. Pô, legal, 10 a 15%. Vamos falar, a sua chance de ser negado vai ser 90%. Porque somos brasileiros, somos otimistas, né? Então, pode acontecer, é muitíssimo raro e vai depender de alguém que é muito pouco cabeça aberta, que não ouve e faz exatamente tudo contra o que eu falei. Mas no final... no processo normal das coisas que vocês nunca tiveram colocado? Eu não consigo lembrar. Eu me lembro, teve uma estudante de Curitiba uns anos atrás, que entrou em uma apenas, teve esse garoto de 2 anos atrás, e quando caso como esse aparece, eu fico sabendo. Deu o M, né? E normalmente eu já fico sabendo no durante, porque é alguém que está demonstrando grandes riscos de dar AM. E aí eu fico sabendo. Então, né, o Jacob ele fala, Felipe, tem essa família aqui, o Daniel, né? E é filho ou filha? Filha. Como você chama? Alice. Daniel e Alice está difícil. Só tem competitivo na lista deles. Aí, sexta-feira a gente fala isso de manhã. Aí, sexta que vem, o Jacob traz de novo. O Daniel e a Alice, a gente precisa ter uma família assim, né, Jacob? Nesse exato momento. Não posso revelar a localização, porque podem estar assistindo. Mas são vocês. Mas, pela segunda semana diferente, a gente está falando deles. E aí a gente trabalha, aí muda os argumentos, manda dados, a gente não joga a toalha. Mas pode ser que no final a pessoa fala, é isso que eu quero, tá bom. É igual quando você vai no médico, né? O Dani está aqui, é médico, né? Aí a pessoa chega lá cheia de problemas de saúde, você tem que fazer exercício, parar de comer churrasco, cortar a cerveja, né? Parar de fumar, e aí a pessoa não faz nada disso. Bom, assim como a vida é minha, a lista de universidades é sua, mas eu te alerto sobre todos os riscos. Então, é bem raro acontecer. Sim? Juan aqui. As universidades da Inglaterra têm bolsa? Tem, mas numa quantidade muito menor do que Estados Unidos. As faculdades inglesas têm bolsas, mas numa quantidade bem menor, porque são bem menos universidades. Na Inglaterra são 140, mais ou menos. No Canadá são aproximadamente 90 a 130, se eu não me engano. E elas têm muito menos recursos para bolsas para alunos estrangeiros do que as universidades americanas. Não é? Isso é um ponto muito relevante para saber. Além de serem em menor quantidade, elas não têm tanta bolsa como as americanas. Pode falar. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é que, assim, eu tenho um pouco de receio porque, por exemplo, você falou que as universidades do Canadá, elas dão as respostas um pouco depois, né? Tipo, o que acontece, assim, se eu passar numa universidade dos Estados Unidos que eu quero, assim, boa, alvo, só que aí eu passo uma no Canadá que é, tipo, excelente depois. Eu tenho que escolher antes, tem essa...
Então, um bom ponto que ele trouxe, que eu vou explicar um pouco de como é o timing de fazer as coisas. As respostas das americanas e inglesas vão sair ao longo de março, basicamente. Um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. E aí, de um modo geral, as faculdades americanas, o estudante tem até dia 1º de maio para confirmar a vaga. E aí você, para confirmar a vaga, paga uma taxa de 300 a 500 dólares. E aí sua vaga está confirmada. Universidades canadenses talvez divulguem os resultados em maio. E aí, se tem uma faculdade americana que é a sua opção B e uma canadense que você não sabe se vai entrar, que é a opção A, até o dia 1º de maio, você garante a primeira, paga aquela taxa de confirmação, e aí se sair o resultado daquela que você preferia, aí depois você avisa para a primeira universidade que você não vai mais, não tem problema. Isso acontece às vezes até, por exemplo, quando tem famílias que vão fazer a visita. Então você tem 3 universidades que você gostou muito, e aí vocês vão visitar, só que por algum motivo de datas, vocês só vão conseguir visitar durante as primeiras semanas de maio. E o prazo para confirmar a vaga era dia 1º. Aí, teve uma família, né, esse ano que fez isso, que o pai só podia viajar em maio, e aí eles confirmaram a vaga naquelas 3, fizeram a viagem, avaliaram tudo, e aí, ao voltar, eles avisaram para 2 daquelas universidades que eles não mais, não tem nenhum problema. E aí, na maior parte dos casos, essa taxa de 300 ou 500 dólares que foi paga, ela não é reembolsável. Mas, dependendo do timing das coisas, a melhor estratégia a ser feita. E outra pergunta, na verdade, é que assim, eu estou um pouco preocupado também com a questão dos custos, né? E tipo, se eu não conseguir pagar, tem alguma maneira de eu ir para lá e, por exemplo, trabalhar para conseguir trabalhar lá para ter dinheiro para pagar? Dá para trabalhar na faculdade, mas não mais do que 20 horas semanais, com um salário mínimo de mais ou menos 10 dólares. Então, você consegue fazer 700, 800 dólares por mês, o que não é suficiente para pagar o custo total. O que o trabalho te viabiliza é as suas despesas pessoais, seu celular, sair com os amigos, né, seus luxos, se você tiver algum, você pode trabalhar lá 15 horas, 10 horas por semana, que não mata ninguém. É bem provável que a maioria dos pais que estão aqui trabalham isso num dia apenas. Né? Quem estiver trabalhando pouco. Então, você trabalhar 10 horas por semana, tá fácil. E aí, o trabalho vai ser guardar livro na biblioteca, atender telefone, fazer pesquisa com o professor, dar aula de biologia para os alunos que, né, são ruins de biologia, mas estão fazendo aquela matéria pela primeira vez, sei lá, monitoria. Muito comum as faculdades contratarem alunos para dar monitoria para os outros que não são bons pela matéria. Então você consegue lá trabalhar suas 10, 12 horas por semana, né, sacrificadas, sofrendo, né, mas aí suas contas pessoais você banca, mas é difícil você conseguir acumular o suficiente para bancar o total. Você vai precisar contar mesmo com uma bolsa de estudos que paga quase tudo e suas despesas pessoais são por sua conta. Para conseguir a bolsa por mérito, tem que ser de qual? Depende da universidade. Numa universidade que for nota 9, por exemplo, quem for nota 8,5 ou 9 está competindo para entrar. Não vai ter uma bolsa. O aluno que recebe bolsa numa faculdade nota 9 é o que é nota 10. Mas também tem lá as universidades 6,5 e 7, onde o aluno nota 8 está bem acima da média de admissão e aí que ele consegue a bolsa. Então o que a gente faz é, de acordo com as notas do aluno, ver em quais universidades ele vai estar bem acima da média de admissão para conseguir uma bolsa que é proporcional. Não é tudo, então, né, bem relativo. Não é impossível. Não, é totalmente viável, como eu disse ali. Tem universidades, por exemplo, que estão desesperadas para ter estudantes estrangeiros. E aí, um aluno nota 6,5 vai conseguir bolsa ali. Mas é óbvio que ela não é tão seletiva quanto uma outra faculdade que está buscando alunos nota 8. Para ter a bolsa, o aluno precisa ser melhor do que a média. Então, se a média de admissão de uma universidade é 7,5 e o SAT é 1.300, para eu ter uma bolsa ali, eu tenho que estar acima dessa média para que a universidade pense, esse cara é bom. Ele está bem acima da nossa média normal, então eu vou dar uma bolsa para ele, para ver se eu convenço ele a vir para cá. Porque ele pode estar se candidatando a outras faculdades que são melhores do que eu, mas talvez ele não consiga. Aí eu tento pegar aquela grana.
Então a bolsa é um incentivo que a universidade dá para um aluno que é melhor do que a média para escolhê-la. Faz sentido? Então tem muita bolsa. Mas aí o tipo de faculdade vai variar de acordo com as notas do aluno. Como que funciona Student Loans? A Student Loans, né, são financiamentos ou empréstimos, basicamente não tem, muito pouco. Para MBA ou mestrados, é comum ter empréstimos, mas para graduação isso é muito raro, são bem poucos casos e normalmente valores muito pequenos. O que acontece? Por que uma universidade faz um empréstimo para alguém que está no MBA e não faz para quem está na graduação? Quando você faz um MBA, você vai sair da faculdade, normalmente, com um tipo de trabalho, você vai ter uma remuneração mais alta. E quando você faz um MBA, você já trabalhou alguns anos, aí você para, faz um ano ou dois de MBA, sai e vai ter uma remuneração alta. Então a chance de você pagar aquele empréstimo era maior. Quando você vai para a graduação, você sai, cara, você é um ex-aluno que acabou de se formar, primeiro emprego, vai, né, ter um salário de bilhões de dólares, e aí ninguém vai ficar te fazendo um empréstimo muito alto, ainda mais se você for estrangeiro. Então não é comum. Esse ano a gente teve, acho que eu fiquei sabendo, 2 alunas que conseguiram uma bolsa mais um empréstimo que é de $3 mil. É tipo para completar ali aquilo que estava faltando, mas é muito pouco comum e não deve ser considerado como algo significativo para pagar o custo total. Sim. Tem um GPA de 3, 3,5 ou 4, depende muito do seu colégio também. Então quando você for aplicar para uma bolsa, eles olham mais a nota do seu ICT, né? Que é uma prova padronizada, eles olham o seu GPA. Eles vão olhar muito mais a nota da escola do que a nota dos testes. Dependendo da universidade é uma combinação, vou olhar a nota da escola e dos testes, mas como as notas das escolas não são padronizadas, eles vão fazer aquela análise que eu estava explicando agora há pouco de, ok, você tem um 7,5, o que significa esse 7,5 na sua escola? Tem universidades, uma quantidade de universidades, talvez não tenha recursos humanos para fazer uma análise tão customizada do candidato. E aí pode ser que elas olhem 7, 8, 9. E aí é Thiago, né? E aí o Thiago, que tem um 7,2 ali, que é muito bom, vai ficar atrás de alguém que tirou 8 numa escola mais ou menos. Mas para evitar isso, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa, que uma delas, por exemplo, para não correr o risco da Universidade do Thiago não ir muito a fundo na interpretação das notas dele, a gente vai mandar para o coordenador dele uma página que é tipo uma capa do histórico, que ele vai escrever em letras garrafais. Média do Thiago, 7,2. Média do melhor aluno da escola, 8. Thiago está no top 10%. Então, se por acaso você não for olhar essa application direito, considere isso. Aí eles vão fazer uma análise nominal da nota e vão fazer uma análise relativa, que é o mais correto. Mas as notas da escola tendem a valer mais no processo seletivo do que as notas dos testes. Isso são para todas as universidades ou são as Estados Unidos? Todas. No Canadá, especificamente notas da escola são muito mais importantes, porque poucas universidades aceitam ou usam os testes, e aí universidades do Reino Unido basicamente só notas da escola, ou só as da escola. Pode ser que uma outra olhe algum tipo de teste que vai complementar o que você mandou, mas é a minoria. Bom, tem uma última pergunta? Depois você encerra no YouTube. Depois de tudo isso que você falou, eu penso o seguinte: se eu não estou dentro das notas de uma das competitivas, então eu nem aplico. Assim, se as notas do candidato estiverem abaixo do que torna aquela faculdade competitiva, a gente brinca que é o perfil milagre. Então, a competitiva é aquela que as minhas notas me dão uma chance pequena. Se as minhas notas não me dão nenhuma chance, aí é uma outra coluna que depende de um milagre, mas eu nunca vi acontecer. Então, se eu olho lá e essa faculdade, a média é 8, e a minha é 7,8, 7,7, tá perto. Mas se a minha nota for 6, não vai dar. Então, a competitiva, ela é uma faculdade que há chance de admissão, porém pequena. Se for uma faculdade que a gente não acha que tem chance de admissão, ela não vai para a lista, porque aí era perfil milagre. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado por terem vindo. Obrigado.